do compliance, do Instituto do Compliance no Brasil. Bem, boa noite. Obrigada pelo comparecimento de todos nesse dia, porque é muito importante a OAB estar trazendo esse assunto em voga. Eu como membro da diretoria, eu vou quebrar um pouco do protocolo e falar que a minha ideia aqui é trazer como curiosa, como advogada, a questão do compliance, porque temos o presidente da IBC, que é o Dr. James, que vai dar uma palestra e que vai poder realmente falar mais sobre o caso. O que, no meu olhar, como advogada, em relação ao compliance, é a questão hoje da gente estar querendo não entrando na esfera política, e a gente está percebendo que hoje as empresas, elas não vão funcionar ou não funcionam sem a questão de se organizar. Com a lei de anticorrupção, em 2013, o que aconteceu? Essa lei ela trouxe sanções para as empresas e a gente chegou a uma condição de pensar o seguinte, informalmente falando, se você tem empresa, você tem que cuidar muito bem dela. Você tem que cuidar do que está dentro dela. Às vezes, para um diretor, eu acho que eu não estou equivocada, é muito difícil para quem dirige uma empresa tomar conta dela, saber de tudo o que acontece. Acontece que essa lei em 2013, ela colocou bem claramente sobre a responsabilidade objetiva, que considera que, todos sabem, né, estamos advogados e estudantes de direito que sabem assim, não importa se existe culpa ou dolo, mas você vai se responsabilizar por aquilo que está acontecendo. Eu acho que, inclusive, essa lei de anticorrupção, que tem muito a ver com a questão do compliance, ela nos leva a perceber o seguinte, apesar da lei ela atuar na esfera administrativa e civil, se eu estiver errado, o doutor vai me interromper, o que acontece? Ela vai paralelamente à questão da punição do crime. Então, acontece o seguinte, a gente tem um exemplo aí em 2015, salvo engano, que teve a questão da Odebrecht. Foi um escândalo, e isso aí, o que acontece? A gente imagina uma empresa, desde a pequena, da gigante, porque a gente não está falando de uma empresa só pequena, que tem várias diretrizes que ela precisa melhorar. A qualidade interna dela, ela precisa reduzir custos, ela tem que melhorar a competitividade dela. E eu acho mais ainda, a gente perceber que uma empresa, quando a gente fala nessa sanção, a gente está falando de multas que levam essas empresas, sim, à falência. E muitas das vezes, quando elas estão quase quebrando, elas não têm fôlego para respirar e para voltar ao que era. Até porque os casos, hoje em dia, têm repercussão, né, doutor? A nível político, tem repercussão jornalística. Então, quando você bota o nome numa televisão, é muito difícil você tirar aquela imagem que ela passa. Outro ponto também que eu queria colocar, que eu acho que o doutor vai explicitar, é a questão do acordo de leniência. Ou seja, você é uma empresa, você tem que se preocupar com a questão, porque você está fazendo negócios com a administração pública, e sabendo que as empresas entre si, elas vão, se elas forem pegas ou subornando, ou infringindo algo, elas vão querer entrar no acordo de leniência muitas vezes, para quê? Para poder ter uma pena diminuída. Então, esse olhar também é muito importante. Outra questão também que eu ia posicionar, em 2018 agora, tem uma lei nova que ela obriga um programa de integridade das empresas, as quais tiverem negociação com a administração pública em termos de Distrito Federal. Eu me posiciono, né, como não sou especialista, mas ousei a ler sobre esse assunto. A questão é a seguinte, acho que alguns anos atrás a gente poderia até falar assim, a gente dá um jeitinho, mas a gente já não é mais o país do jeitinho. A gente está vendo aí mudanças,
a gente não veio aqui para falar da esfera política, mas a gente sempre fala o seguinte: nós queremos um país melhor. Eu não vejo a condição de um país ter desenvolvimento se ele não tiver as empresas olhando para dentro delas. O que se pode fazer de melhor para elas? Como que a gente vai cuidar dessa empresa? O que está faltando? Como que a gente pode gerar menos multas? Como a gente pode, a gente não pode, de repente, cair num escândalo que uma empresa subornou uma administração pública. E mais, né, doutora? Quando eu vejo que quando a gente fala que alguém subornou a administração pública, a gente está falando do nosso dinheiro. Porque a administração pública, né, faz parte de um todo. Então, eu acho esse assunto, o compliance, às vezes muita gente acha que é um assunto que está iniciando, mas não. O doutor até vai falar depois com mais verdade em relação a isso, que eu acho, para mim, na minha concepção, que as empresas que não aderirem ao compliance, elas vão acabar ficando de fora. Nós estamos precisando realmente de um Brasil menos corrompido. E, de novo, o que me trouxe aqui para agregar e querer muito a presença do doutor, porque o doutor James é um especialista, ele é um presidente da IBC e ele tem tudo para nos explicitar, não só com uma palestra formal, mas vir aqui falar também sobre o que a gente pode agregar e a gente pode saber como advogados e como estudantes de direito. É um momento. Nós estamos vivendo esse momento e nós precisamos desse assunto também.